Oi pessoal, vamos começar a semana 12 falando de números primos e compostos. Isso daqui está lá na página 147 do livro de vocês. Então, antes de começar a falar dos números primos e compostos, eu vou falar aqui dos divisores dos números. Então, os divisores do 8, quem são? São os números que você pega, divide o 8 por eles, e se o resto for zero, significa que são divisores do 8. Se o resto não for zero, não é um divisor. Então, por exemplo, o 1 é o divisor do 8. 8 dividido por 1 dá 8, sobra resto zero. O 2 é um divisor, o 4 é outro divisor e o 8 é o último divisor. Então, o 8 ele tem 4 divisores. Os divisores do 30, começando sempre pelo 1. Quem é o outro divisor do 30? O 2 é um divisor, o 3 é um divisor, o 4 não é divisor, o 5 é um divisor, o 6 é o outro. Às vezes a gente vai listar os divisores e acaba esquecendo um, pula o outro, enfim. Existe um jeito prático aqui para a gente se organizar e listar os múltiplos de um número. A gente sempre vai relacionar os múltiplos com a divisão. Então, se eu tenho lá 30 e eu vou dividir por 1, significa que aqui vai dar 30 e aqui vem um 30 também e vai dar 0. Tá? Fazendo a conta de um jeito mais rápido, né? Só para mostrar. Então, 30 vezes 1 dá 30. Então, o 1 é um divisor e o 30 é outro divisor. Então, eu já sei que o último divisor do 30 é o próprio 30. Quem que é o outro divisor? O 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, significa que o 2 e o 15 são divisores do 30. E eu vou fazendo essa lógica sempre associando ao produto dos divisores. E o produto sempre tem que dar o número. Tá? Então, olha só aqui. Aqui deu 1 e 8. 1 vezes 8 que dá 8. E 2 e 4 que dá 8 também. E assim tenho menos chances de errar a quantidade de divisores aqui do número. Tá? Então eu sei que o 3 é um divisor. E ele vezes 10 dá 30. Então significa que 3 e 10 são divisores. O 4 não é um divisor. O 5 eu sei que é. E 5 vezes 6 dá 30. Então o 6 é outro divisor. E aí eu já posso parar e tenho certeza que acertei. Se eu não esqueci nenhum aqui no caminho, eu acertei todos os outros. Não existe nenhum outro múltiplo entre esses. Se existisse um número... aliás, não existe nenhum divisor entre esses. Se existisse um divisor aqui, caso eu tenha esquecido, eu teria que ter esquecido outro divisor aqui. Porque esse vezes esse tinha que dar 30, tá? Então, isso diminui as chances de eu errar, de esquecer algum divisor, tá? Beleza, isso vocês já sabem, a gente já viu no nivelamento também a relação dos divisores. O 5, a gente sabe que tem o 1 e o 5 como divisores, olha, 1 vezes 5 dá 5. O 2, ele tem o 1 e o 2. O 1, ele só é divisível por 1. E o 0, ele é divisível por qualquer número, exceto o 0. Então, 1, o 2, o 3, o 4, enfim. Infinitos números naturais dividem o 0. Então, nessa lista de divisores desses exemplos, a gente viu que o 0 tem infinitos divisores, o 1 só tem um divisor, o 2 tem 2, o 5 tem 2, o 30 tem 1, 2, 3, 4, 8. O 8 tem 4 divisores. E a partir disso que a gente vai denominar se um número é primo ou composto. Ele vai ser primo se ele tiver 2 divisores apenas. Tá? Exatamente 2 divisores, é óbvio que distintos. Então, o 5 ele tem 2 divisores, ele é considerado um número primo. O 2 tem 2 divisores, é um número primo. O 8 não tem 2 divisores, aliás, ele tem mais de 2 divisores. Então, quando ele não é primo, ele é chamado de número
composto. Então, o 8 é um número composto, o 30 tem mais de 2 divisores, também é composto. E o 1 e o 0 são duas exceções relacionadas aos primos e compostos. O 1 não é primo, porque ele só tem um divisor, que é o 1. Então, ele não é considerado primo. O 0, ele tem infinitos divisores. Ele não é considerado primo, porque precisa ter só 2. E também não é considerado composto, por ter essa infinitude de divisores, tá? A gente vai ver mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês, também tem no livro uma explicação um pouco mais detalhada disso. Mas isso tem a ver com a decomposição do número em fatores primos, que é coisa de semana que vem, tá? Então, exceto o 0 e o 1, todos os números a gente divide eles em primos ou composto. Tá? Então, sempre que eu falar para você assim, se não é primo, ele é composto, você já está excluindo o 0 e o 1 dessa lista, tá bom? Beleza? Então, agora a gente vai ver como identificar se um número é primo ou composto sem listar os divisores dele. Vamos apagar. Beleza, coloquei aqui alguns números já, bem rapidinho. Vamos verificar se eles são primos ou compostos, sem ficar listando os divisores deles. Tá? São dois métodos que a gente vai trabalhar para mostrar quando um número é primo ou não, sem listar os divisores. Um é fazendo as divisões, que a gente vai fazer agora, e o outro, que vai estar na próxima aula, é olhando o crivo de Eratóstenes. Para a gente descobrir se um número é primo ou não, sem listar os divisores dele, a gente vai ter que realizar várias divisões. Tá? Então a gente vai pegar o número e dividir por todos os números primos em ordem crescente, até chegar num determinado valor. Esse determinado valor, a gente vai parar quando o quociente for menor que o divisor. Então, o primeiro divisor, o 2, é o primeiro número primo. Então, 47 dividido por 2, a gente sabe que não dá certo essa divisão. Eu vou colocar aqui só para vocês verem. Dá 2, dá 4, sobrou 0, dá 7, dá 3, dá 6, sobrou 1. Divisão não deu exata, então não é divisível por 2. O quociente é maior que o divisor. Então, continua fazendo conta. 47 dividido por 3, próximo número primo. Dá 1, dá 3 sobre 1, 7, dá 5, dá 15, sobrou 2. Também não é divisível por 3, a gente sabe pelo critério de divisibilidade 4 mais 7 é 11, 11 não é divisível por 3, o 47 também não é. O 15 é o quociente, ainda é maior que o divisor, então continua fazendo as contas. 47 por 5 não dá, a gente sabe que 9 vezes 5 dá 45, vai sobrar 2, também não é. 47 dividido por 7, que é o próximo número primo. 7 vezes 7 dá 49, então 6 vezes 7 dá 42, sobrou 5. Beleza. Olha só, o 47 dividido por 7 dá 6. Aqui, o quociente, que é esse número de baixo, ficou menor que o número de cima, que é o divisor. Então, a gente para aqui e como não deu certo nenhuma conta até agora, significa que nenhuma outra que a gente vai tentar fazer vai dar certo. Ou seja, o 47 ele só é divisível por 1 e por 47. Então, se você continuar fazendo as contas, a hora que vai dar certo é só quando chegar no 47. Esse método da divisão relacionando quociente e divisor, ele facilita para que você não precise ficar dividindo até chegar lá no máximo. Tá? Então, o 47, a gente viu que ele é um número primo. Beleza? Entendeu a ideia? Então, pausa o vídeo e tenta descobrir se o 39, o 67 e o 101 são números primos. Beleza, então vamos lá tentar o 39. Vou começar dividindo o 39 por 2. Eu sei que por 2 não dá certo, eu não vou nem fazer a conta aqui. Por 3, 39 dividido por 3, 9 mais 3 dá 12.
então ele é divisível por 3, porque 12 também é divisível por 3. Eu vou colocar aqui só para constar. Dá 1, 3 0, 9, eu tenho 9, sobrou 0. Então, se uma das contas que você fez, ela deu uma conta exata, ou seja, ele é um divisor do número que você está pesquisando, significa que esse número, no caso 39, ele é divisível por 1 e 39. Ok. Se eu faço as contas e vi que ele é divisível por um outro número, seja lá qual for, eu sei que pelo menos ele é divisível por 3 números. Então já não é um número primo, é um número composto. Tá? Além do 1, do 3 e do 13, tem o 39. Pode ser que tenha outros divisores também, mas aqui não é o caso saber quem são os divisores, é saber se ele é primo ou composto. Então, no caso, como tem mais de 2, ele é composto. Não precisa fazer mais nenhuma conta. Aliás, não precisava nem fazer essa conta. Se você sabe que ele é divisível por um número que não seja 1 e ele mesmo, então ele é composto com certeza. 67. 67 dividido por 2 não dá, porque não é par. Dividido por 3, 6 mais 7 é 13. 13 não é divisível por 3, então 67 também não é. Por 5 não é, porque não termina em 5 ou 0. Por 7, bom, por 7 eu vou fazer as contas aqui para ver. Eu sei que não é divisível por 7, porque o 70 é divisível por 7. E tira 3, tinha que tirar 7 para poder ser divisível por 7. Então seria 63. Não é o caso por 7 também. Então, próximo número primo é o 11. Aliás, para fazer essas contas, você tem que saber quem são os números primos, né? Os primeiros primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Beleza, até aqui já tá bom. Depois a gente vai descobrir quem são os outros primos aí menores que 100 no próximo vídeo. Então, 11 é um número primo. Vou dividir por 11 aqui. Eu sei que 6 vezes 11 dá 66, vai sobrar 1. Olha, já deu menor que o divisor. O quociente já é menor que o divisor. Se eu tivesse tentado por 7, 67 dividido por 7, eu sei que 9 dá 63. Ainda não era, sobrou 4, ainda não era menor, então não podia parar aqui ainda, mas aqui eu já sei que é menor. Eu não preciso fazer todas as contas, eu uso os critérios de divisibilidade e uma das contas eu faço, até que eu saiba que o quociente é menor que o divisor, tá? Então, o número 67 é um número primo sim. E agora o 101, a gente vai fazer a mesma coisa. 101 não é divisível por 2 porque não é par. 1 mais 1 é 2, 2 não divide 3, então 101 também não. Por 5 também não é porque não termina em 5, 0. Por 7, bom, 7 vai dar 1, 7 sobrou 3, 1 dá 14, 28 dá 4, 28 sobrou 3. Também não é divisível por 7, ainda aqui é maior que o divisor, então continua, 101 por 9, por 9 por 11, vai dar 9, 99, sobrou 2. Já ficou menor que o divisor, então já posso parar aqui, eu sei que o 101 também é um número primo. Beleza, consegui definir aqui se eles são ou não primos, ou se são compostos, enfim. Agora no próximo vídeo vocês vão utilizar o crivo de Eratóstenes para verificar quem são os primeiros os primeiros números primos até o 100. Mas isso pode ser feito para qualquer número, é só continuar usando o crivo de Eratóstenes.